Made with ketchup. Olá, como vão? Tudo bom? Hoje o Química em Made Casa with vai ketchup. falar sobre densidade, que além de ser uma grandeza química, é também uma grandeza física e não deixa Made with também de ser uma ketchup. grandeza matemática. Então, nós vamos englobar no conteúdo de densidade os três tipos de grandeza, né? Made with Química, ketchup. física e matemática, e mostramos para vocês como tudo isso é tão simples e tão Made with fácil. ketchup. O que eu vou estar usando, gente, para poder mostrar para vocês o Química em Casa de hoje? Eu vou usar 6 copos. Made with Olha, ketchup. todos do mesmo tamanho, aparentemente o mesmo volume. Made with ketchup. Vou usar um copo medidor, porque eu quero uma quantidade exata de ml nessa quantidade de copo. Made with ketchup. Vou usar uma balança para a gente pesar o copo, né? Para a gente medir a gramagem do copo antes. Então, Made cada with copo, ketchup. por mais parecido que ele seja, ele tem gramagens possivelmente diferentes. Made with E isso ketchup. acontece porque a gente não tem geralmente a mesma quantidade de vidro que tem em um, tem em outro. Então a gente vai usar essa Made with balançazinha, ketchup. que é uma balança própria de cozinha, né? Muita gente tem em casa. E a gente vai estar fazendo nossa Made pesagem with ketchup. dos alimentos, né? Dos copos. E depois a gente vai pesar as substâncias. Por quê? Porque a gente Made vai with misturar isso ketchup. aqui, ó. Nós vamos misturar gelatina, água e vamos misturar um Made outro with ketchup. amigo nosso que já é conhecido, que é o açúcar, certo? Então, nós vamos colocar em cada copo desse uma Made with quantidade ketchup. exata de água e uma quantidade exata de gelatina e quantidades Made with ketchup. diferentes de açúcar. E depois vamos observar a densidade dessas substâncias Made with ketchup. organizadas em um outro copo e a gramagem de algumas dessas substâncias, né? Já com Made with ketchup. a mistura feita entre água, gelatina e açúcar. Made with Nós ketchup. temos aqui agora um copo medidor, né? E em cada copo daquele que já está com sua gramagem medida, eu vou Made with colocar ketchup. 200 ml de água, exatamente 200 ml, certo? Made with ketchup. Pronto, cada copo já está aí, ó, pesado com sua gramagem e com 200 ml de água. Eu numerei os copos, copo Made with 2, ketchup. copo 3, copo 4, copo 5 e copo 6. Nós vamos Made with acrescentar ketchup. agora a gelatina e o açúcar em algum desses copos, para vocês observarem a densidade dessas Made with substâncias. ketchup. Em cada copo, eu vou colocar 2 colheres, né, de gelatina. No primeiro copo, eu vou colocar uma gelatina aqui de framboesa. Made with ketchup. Vou dar uma mexida para ela ficar com coloração. Aquele vasinho de água, aquela vasilhinha de água que eu mostrei Made pra with vocês, ketchup. é justamente para poder estar lavando a colher para não ter mistura de cores, tá certo? Made with No copo ketchup. 2, eu vou estar colocando a gelatina de abacaxi. Então, Made with eu vou fazer ketchup. esse processo com todas as outras gelatinas. E aí vocês vão perceber que vão ficar copos com cores diferentes. Made with ketchup. Lembrando que a gente pode usar as fórmulas, né, para identificar. Densidade, ela é dada em gramas por Made with mililitro. ketchup. Lembrando que 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico. Então, a fórmula da densidade é densidade igual a massa sobre volume.
sendo Made with massa medida em ketchup. grama e o volume em mililitro ou centímetros cúbicos. Em relação às medidas, Made with aí a ketchup. gente tem que ter as medidas que nós usamos. No caso dessa medida aqui, a massa de alguns copos foram diferentes, mas a massa Made desses with dois ketchup. últimos copos que nós usamos foi de 230 gramas. A massa da gelatina é 5 gramas a colher de chá, então como foram 2 Made colheres with de ketchup. gelatina, são 10 gramas. A massa do açúcar, 5 gramas a colher de chá, então Made with varia da ketchup. quantidade de açúcar que nós colocamos em cada copo. E o volume de água foi de 200 ml para cada copo. Nós temos aquele sistema with de ketchup. conversão de mililitro para litro, caso nós queiramos descobrir, né, em Made with concentração. ketchup. Então, nós podemos usar a concentração do açúcar, a concentração da água, a concentração Made with ketchup. da gelatina. E aí a fórmula de concentração é concentração igual a massa M1 Made with sobre o ketchup. volume. A massa dada em gramas e o volume dado em litros. E se a gente quiser descobrir a massa, Made with ketchup. nós temos a possibilidade de usar as duas fórmulas. A concentração, a massa a fórmula de densidade e a fórmula de concentração. Massa é igual a volume Made with ketchup. vezes a densidade, ou massa é igual a volume vezes a concentração. Made with Olha que legal, ketchup. gente. Cada copo agora já tem uma coloração específica. Esse aqui, a gente misturou a Made with gelatina ketchup. de abacaxi com gelatina de limão, para poder fazer uma coloração diferente, tá? E aí a gente vai percebendo que a gente vai fazendo um degradê. Made with O ketchup. que eu vou fazer agora? Bem, pessoal, líquidos prontos, né? Nós vamos usar esse copo aqui agora para armazenar Made with ele. ketchup. E vamos usar uma seringa de 10 ml. Eu vou colocar 3 ampolas de 10 ml de cada líquido, contando do Made que with houve ketchup. a maior quantidade de açúcar até o que tem a menor quantidade de açúcar, né? E aí a Made gente with vai ver ketchup. a relação da densidade dessas substâncias juntas no copo. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é porque quando a gente vai colocar nas outras Made with camadas, ketchup. a gente tenta colocar assim, de acordo com a parede do copo, né? Porque se a gente for muito direto no líquido, ele realmente se Made with mistura. ketchup. E na parede do copo ele vai se armazenando e vai ficando separado. Made with ketchup. Então, não sei se já dá para vocês perceberem, nós já temos 2 cores aí no copo. E vamos dar sequência às demais. Made with ketchup. Bem, esse é nosso arco-íris, né? Veja que as cores, elas estão Made with ketchup. visíveis aí, né? Dentro do copo. Isso acontece por causa da adição de açúcar. Tem Made with ketchup. gelatinas com mais açúcar, outras com menos. E aí a gente consegue diferenciar a densidade. Made Nós with podemos ketchup. deixar esse copo alguns dias que ele não vai se misturar. Ele vai continuar do mesmo jeito, porque a densidade do Made with açúcar ketchup. nesses recipientes fazem com que eles fiquem diferentes. Nós vamos ver isso Made with agora ketchup. nos copos gramados, né? Que já estão lá com sua massa em grama, em relação ao volume dele, para a gente ver a diferença Made with ketchup. dessa densidade. A densidade das substâncias, porque a gente percebe que copos iguais, Made with ketchup. né, aparentemente, com a mesma quantidade de gramas, só que com a quantidade de açúcar diferente. Sabemos Made que with usamos o mesmo ketchup. produto, gelatina e água e açúcar, só que a quantidade de açúcar foi diferente de um copo para o outro. Então, Made esse with valor ketchup. aqui em gramas, ele muda. E aí, ele acaba se tornando pra gente em gramas por mililitro.
Bem, pessoal, eu vou pegar aqui 2 Made with copos, ketchup. né, que tem aquela mesma quantidade que a gente colocou de volume de água de 200 Made ml, with ketchup. 2 colheres de gelatina, cada colher equivale a 5 gramas, com quantidades variadas de Made with ketchup. açúcar, ok? Então, nesse copo, eu tenho uma quantidade de açúcar diferente Made with desse, e a ketchup. gente vai usar aqui a balança para vocês compararem com aquele vermelho que eu mostrei para vocês antes. Então, vamos zerar aqui a balança, Made pronto. with ketchup. Olha só o copo azul. Ele foi para 445 gramas, Made with tá? ketchup. Então, vamos dar uma olhada no copo verde. 433 gramas. Made with ketchup. Isso significa o quê, gente? Que a quantidade de açúcar que tem no copo azul é maior do que a quantidade Made de with açúcar ketchup. que tem no copo verde. E aí, a gente pode estar usando, né, Made with aquelas ketchup. formulazinhas para poder lembrar. A densidade, ela é medida Made por with gramas ketchup. por mililitro ou centímetro cúbico, já que 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico. A massa é dada em grama. O volume Made with é ketchup. dado... Oh, gente, eu coloquei grama ali, desculpa. O volume é dado em centímetro cúbico, litro ou mililitro, tá? A concentração Made with em ketchup. gramas por litro. Nessa outra experiência, ainda sobre densidade, né? Nós vamos Made usar with aqui 3 ketchup. copos aparentemente iguais. Não vou colocar aí, no caso, a gramagem deles. Made with Mas eu ketchup. vou usar 10 ml de água em cada um. Vou usar um pouco de óleo. E vou usar Made detergente with ketchup. colorido, né? Colocado em ordens diferentes para a gente poder perceber a Made questão with da ketchup. densidade. Então, no primeiro copo, a primeira coisa que eu vou usar vai ser a água. Então, deixa eu pegar aqui meus 10 ml de Made água with ketchup. certinho, para não ficar nem a mais nem a menos. Caso eu Made queira with fazer ketchup. com a fórmula, tá? Eu posso estar usando um copinho medidor, porque Made vai with dar ketchup. o mesmo resultado. Logo em seguida, o que eu vou colocar? Eu vou colocar um pouco de óleo. Não precisa ser muito, não. Só o tanto que Made dê with pra ketchup. gente visualizar aí nessa separação. E agora, eu vou colocar o detergente colorido. Made with ketchup. E vocês vão perceber o que vai acontecer aí nessa densidade Made que a with gente está ketchup. fazendo. Eu gostaria que prestassem atenção na ordem das substâncias que estão sendo colocadas. Made with Porque ketchup. vocês vão ver que essa ordem, ela não vai interferir, né, na nossa Made with experiência de ketchup. densidade. Então, mesmo que a gente coloque as mesmas substâncias em ordens inversas, vai ser a mesma coisa. Made with Nesse, eu ketchup. vou colocar o detergente primeiro. Tá? Made with ketchup. Vou colocar o óleo. Made with ketchup. E vou colocar Made with ketchup. uns 10 ml de água. Made with ketchup. Como eu estou fazendo em ordens inversas, eu vou colocar agora o óleo Made with primeiro. ketchup. Vou colocar o detergente.
Made with Clipchamp. Made with Clipchamp. E vou colocar Made with Clipchamp. água. Gente, olha o que dá para perceber Made with Clipchamp. nessa experiência. Deixa eu aproximar para vocês. Independente da ordem que a gente colocou, o detergente, por ser mais Made with denso, Clipchamp. ele veio para o fundo do copo, né? Made with Clipchamp. Ultrapassando a camada do óleo. Então, veja que aqui ele ainda fica um pouco retido, mas ele vai ultrapassando aos poucos essa camada de óleo. Made with Clipchamp. E desce até o fundo do copo. No meio, a gente tem a água, que é menos densa que o detergente, porém mais densa do que o Made óleo. with Clipchamp. E o óleo é o menos denso de todos. Então, a gente pode fazer isso usando o volume Made de with cada Clipchamp. substância dessas e fazer também com a Made with gramagem de cada Clipchamp. copo. Então, isso aí vai variar se a gente quer ou não fazer o cálculo. Então, a gente pode estar utilizando lá aquelas Made with fórmulas que eu Clipchamp. passei para vocês, para poder fazer aí, né? Concentração, massa, volume. E uma coisa que a gente pode observar Made with também, a Clipchamp. questão da mistura heterogênea nessa substância. Elas três Made with não se Clipchamp. misturam, são substâncias que nós chamamos aí de substâncias heterogêneas, porque nós conseguimos Made visualizar with as Clipchamp. três. E é trifásica. Por quê? Porque nós vemos as três fases. Nós vemos a fase do detergente, da água e do óleo. Made with Mas Clipchamp. olha que legal. Se eu fizer isso aqui. Made with Clipchamp. Ela se mistura e vira uma substância homogênea. Então, além da Made gente with observar a Clipchamp. densidade nessa experiência, a gente observa também mistura homogênea e Made with mistura Clipchamp. heterogênea nessa experiência aqui, tá? Então, vá lá no canal, curta, dê seu like, Made with se Clipchamp. inscreve, ativa o sininho e compartilhe com seus amigos. Química em Casa, sempre trazendo algo novo para vocês. Galera, Made with Clipchamp. não se esqueça de se inscrever no nosso canal, Química em Casa, de dar o seu like, ativar o sininho e compartilhar com outras pessoas, pois eu sei que ele será muito útil para muitos de vocês. Made with Clipchamp. Made with Clipchamp. Made with Clipchamp. Gente, olha que legal o nosso arco-íris de gelatina, né? Nós temos aqui as cores que não se misturaram, tá aí, né? Experiência simples de fazer,
que fala também sobre a questão da densidade. Então, nós temos o nosso arco-íris. E ele vai permanecer desse jeito aqui, ó, durante muito tempo. Deixa eu tentar mostrar mais vocês as cores, né, que não se misturaram. Eu ontem coloquei ele na geladeira para dar uma consistência, mas eu vou retirar e deixar agora fora da geladeira. Mas a gente vai perceber que essas cores aí não se misturam por um bom tempo. Ela dura pelo menos uns 2 a 3 meses, sem se misturar de jeito nenhum. Se eu colocar um papelzinho aqui na tampa do copo, um plástico filme, a gelatina não vai criar fungo. Mas se eu deixar ela aberta por causa do contato com o oxigênio, ela acaba criando fungozinho. Mas vai continuar sem misturar, por causa da densidade do açúcar que foi colocado em cada cor de gelatina diferente. Então, vou mostrar aqui mais uma vez vocês, né, de perto, que essas cores estão aí, ó, totalmente formando um degradê com um arco-íris. Por isso que nós chamamos de arco-íris de gelatina no copo.